Olá, muito boa tarde. Trabalha junto dos mais pobres e na luta pela dignidade de vida de todas as pessoas. As razões desta opção da irmã Diolinda Rodrigues serão apresentadas daqui a pouco no programa Eclésia, no contexto da Semana do Consagrado que se vive nestes dias. Antes, outras notícias da atualidade eclesial. O batismo recebido em diferentes igrejas cristãs de Portugal é reconhecido mutuamente. A declaração foi assinada no sábado na celebração ecuménica nacional. Representam diferentes igrejas cristãs. São líderes das comunidades católica, lusitana, presbiteriana e metodista que assinaram no último sábado em Lisboa uma declaração de reconhecimento mútuo do batismo. Canta-se a alegria porque o ato acontece pela primeira vez entre as igrejas cristãs em Portugal. Ao fazermos esta declaração conjunta, nós estamos a validar todo o percurso que até aqui aconteceu e estamos a mostrar que queremos continuar a fazer caminho, porque temos esperança de outros passos poderem ser dados mais adiante. Este é um tempo de celebração que, reunindo cristãos das diversas igrejas, para dar graças a Deus por este reconhecimento, por aquilo que efetivamente o Espírito foi capaz de fazer no seio das nossas igrejas e que levou a este reconhecimento comum. Portanto, é uma grande alegria para todos. A assinatura desta declaração aconteceu no último dia do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, a 25 de janeiro, durante a celebração ecuménica nacional na Catedral da Igreja Lusitana, em Lisboa. A declaração vai ainda ser assinada pela Igreja Ortodoxa do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. O documento oficializa a concordância das várias igrejas sobre os pontos fundamentais da doutrina e prática batismal. 8 alíneas onde se afirma a validade do batismo instituído por Jesus Cristo como vínculo básico da unidade entre cristãos para formar uma comunidade do Espírito Santo que, em testemunho, serviço e comunhão, proclama o seu reino. A partir de agora, as comunidades que reconhecem esta declaração passam a excluir a possibilidade do rebatismo nos casos de passagem de membros de uma igreja para outra e a aceitar como válidos os certificados de batismo emitidos pelas respectivas igrejas. É uma forma de nós contribuirmos para que haja um testemunho cristão que ajude a que Cristo seja honrado e que outras pessoas possam também haver neste testemunho uma oportunidade de darem mais atenção a Deus, de darem mais atenção à sua vida religiosa e de se identificarem mais com Cristo. Mostra aquela que é a nossa unidade básica que Cristo nos concede através do batismo. E a partir daqui é possível efetivamente desenvolvermos novos passos no caminho da unidade e aprofundarmos esta unidade, este dom que nos é concedido em Cristo e com Cristo. Dom Manuel Clemente, patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que assinou a declaração de reconhecimento mútuo do batismo em nome da comunidade católica, valorizou diante de todos o passo ecuménico. Para Dom Manuel Clemente, este acontecimento não significa só um ponto de chegada. O percurso ecuménico, vivido em momentos de encontro anuais como este e em muitas outras iniciativas propostas nomeadamente por gerações mais novas, estimula novas aproximações entre as igrejas cristãs. Ser consequente, avançar, descobrir passos concretos que se podem dar pelas igrejas cristãs. No horizonte, o reconhecimento mútuo da Eucaristia, a possibilidade de celebrar o memorial da última em conjunto pelas confissões cristãs. Essa é a nossa grande esperança. Se há alguma coisa que nós sentimos alguma tristeza ainda é por não podermos estar à volta da mesa e celebrarmos a Eucaristia juntos ou celebrarmos a Santa Ceia, como nós muitas vezes também a dizemos, juntos, e esperamos que isso aconteça o mais breve possível. E certamente que esse desejo que todos temos de celebrar a Eucaristia, de rodearmos a mesa, de celebrarmos a Eucaristia, virá também no nosso tempo,
providenciado pela vontade de Deus. São passos do caminho ecuménico que progride tanto por aqueles que já foram dados como pelos que são desejados por tantos que acreditam e testemunham a fé no mesmo Jesus Cristo. O realismo no diálogo ecuménico é também um sinal para toda a sociedade, um testemunho de coerência na mesma fé e uma afirmação de que a vida em sociedade tende naturalmente para a união entre muitas diferenças. O alcance do inquérito preparatório do Sínodo dos Bispos sobre a família esteve em debate no Centro de Reflexão Cristã. A marca da participação fica já na história deste sínodo. In quel tempo. Participar no debate sobre a Igreja, o que é e o que quer ser no mundo atual. Foi este o primeiro resultado do inquérito sobre a realidade familiar proposto pelo Vaticano às comunidades de todo o mundo. Mesmo sem saber o alcance de muitas respostas e as suas consequências, é nova a participação de muitos católicos, confirmando essa vontade na comunidade crente. Os católicos pretendem, de facto, ter um modo de participação mais ativa naquilo que é a vida da Igreja, porque, de facto, esta auscultação desencadeou, processos, de resposta muito diversificados. Houve, de facto, uma mobilização que não aconteceu noutros contextos, sendo que este tipo de auscultações antes dos sínodos não é novo, não é? E, portanto, é nova, de facto, a resposta que foi dada. Uma certeza apresentada no colóquio promovido pelo Centro de Reflexão Cristã, onde o debate aconteceu em torno do inquérito sobre os desafios pastorais da família, que o Vaticano enviou a todas as dioceses para preparar o próximo Sínodo dos Bispos. A iniciativa contou com a participação do investigador Alfredo Teixeira, da Universidade Católica Portuguesa, e da pintora Emília Nadal, e foi uma oportunidade de alargar o debate para concretizar um aspecto que define a comunidade eclesial: existir em sinodalidade, em participação constante. O sínodo não é apenas o sínodo dos bispos. O sínodo reflete aquilo que é uma condição eclesial essencial, que é da existência em sinodalidade, ou seja, na construção de um caminho comum. E também o que esta auscultação revela é que, de alguma forma, a Igreja tem que pensar o modo de fazer isso, porque também percebemos que, de alguma maneira, esta auscultação revela que as estruturas locais, as igrejas locais nas suas diferentes estruturas, se calhar não estão suficientemente preparadas para responder a este tipo de relação com os católicos. A pintora Emília Nadal acompanhou de perto há 50 anos outra época de transformação na Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, e teme que, tal como então, a onda de renovação impulsionada agora pelo Papa Francisco não tenha a repercussão esperada. Não se pode dizer que não tenha havido um caminho na sequência do Concílio Vaticano II, mas o principal ficou por fazer, que era realmente uma nova visão da Igreja, uma nova orgânica e portanto, não poderes tão centralizados e tão personalizados que impedem que haja inclusivamente a vontade de escutar aqueles que no fundo são o povo de Deus e que constituem a própria Igreja. E neste caso até do Papa, do inquérito do Papa Francisco, a questão da família, porque a família, se é a base da sociedade, também é a base da Igreja. Se não houvesse família, também não havia Igreja. A centralidade do tema família provoca assim um debate alargado na Igreja Católica. O questionário proposto pelo Vaticano teve como objetivo ajudar a refletir sobre a realidade atual das famílias, os seus anseios e desafios nos mais variados contextos, para depois poder melhorar a sua ação pastoral. As 38 perguntas contidas no documento colocam a hipótese deste significar a real adoção de um novo estilo, de uma nova gramática na Igreja Católica, ou de seguir apenas a linha aberta, dialogante e inclusiva que tem sido imagem de marca do Papa Francisco. Com o Papa argentino, todas as questões são enfrentadas não apenas a partir da doutrina, mas em função da realidade concreta de cada pessoa. Aquilo que o Papa Francisco diz é que tem que ser o essencial, e o essencial é a pessoa, são as pessoas, não são as doutrinas, não são os princípios, isso tudo está ao serviço. Tudo isso é uma orientação.
O resultado final do questionário vai ser alvo de reflexão no Vaticano durante o Sínodo dos Bispos dedicado à família, que terá 2 etapas. Uma entre 5 e 19 de outubro, destinada a avaliar o estado da questão, outra já em 2015, em que o objetivo será definir linhas de ação para a pastoral da família e da pessoa. Em todas as dioceses de Portugal e através de iniciativas de leigos, as respostas ao inquérito preparatório do Sínodo dos Bispos sobre a família faz chegar a Roma as propostas de todo o mundo. Dom Virgílio Antunes diz que alcance teve esta iniciativa na diocese de Coimbra. Aquilo que surgiu entre nós é muito semelhante àquilo que surgiu nas outras dioceses. É sobretudo este sentimento de que há problemas e há questões muito, muito graves, de que nós nem sempre temos estado à altura para enfrentar e até para conhecer determinado tipo de questões que têm a ver com a família, e de que, de facto, a grande conclusão é que temos um trabalho muito grande a realizar para conhecer os documentos da Igreja, para conhecer a doutrina acerca da família e depois de reflexão a todos os níveis e de criação de dinamismos de pastoral familiar, que com certeza não vão resolver os problemas de todos da família, mas irão procurar incutir este espírito cristão, este modo de ser família em muito mais pessoas. No portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt, encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora com a irmã Deolinda Rodrigues, hoje convidada do programa Eclésia, quando se assinala em Portugal a Semana do Consagrado. Irmã Deolinda, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Se lhe pedisse para definir, a partir da sua experiência de vida consagrada e destes anos de trabalho, se pedisse para definir e para apresentar este estilo de vida a outra pessoa, de que forma é que a irmã o faria? Uma vida feliz, acho que é, e realizada, porque, enfim, a fundamentação que eu tenho para ser religiosa é alguma paixão, ou muita, não sei, por Jesus Cristo, queria que aumentasse, não é? Porque sinto que Ele é o tudo da minha vida. Isso foi a motivação que a levou a escolher uma congregação religiosa? Porque há pessoas que, por exemplo, há vocações que são mais chamadas pela parte primeira da entrega aos irmãos, não é? E há outros, eu acho que é mais uma paixão por Cristo. Eu penso que foi esta primeira a mim que me tocou e que ainda me chama mais, embora necessariamente vai sempre parar a outra parte, não é? Eu acho que é um ciclo ali que uma leva sempre à outra, não é? E são inseparáveis. Mas eu agradeço à congregação o levar-me à outra parte. Porque é aí que cumpre depois essa paixão que a leva à vida consagrada? É aí porque... E no seu percurso de vida consagrada, em que contextos, em que missões é que foi realizando? Bem, eu estive muito tempo no serviço da congregação, quer a nível geral, quer a nível provincial, também como professora, que é a minha profissão, digamos, normal, e depois, sobretudo, no bairro 6 de Maio. Sobretudo, porque levo muitos anos com muita interrupção, porque sempre que fui servir a província, saí do bairro, porque eu continuei sempre a frequentar o bairro e a visitar as pessoas e a acompanhar alguns grupos, mas não residia no bairro. Portanto, a viver no bairro, ou estar ligado ao bairro, estou desde 86. E aí é que tem sido a minha maior missão. O estar ligado ao bairro, e para quem não estar por dentro muito da história de um bairro, é um bairro periférico de Lisboa, é um bairro social. O bairro 6 de Maio. O vosso trabalho aí nesse contexto, ele traduz-se essencialmente em que ações? Portanto, é sobretudo uma presença nossa no meio do bairro. Nós, irmãs, vivemos no meio do bairro, não é? Que é um bairro problemático, infelizmente muito conhecido por isso, não é? E assim apresentado, bairro problemático, isso constitui um obstáculo para a vossa presença ou é um desafio? Não, é um desafio. É um desafio e um desafio muito interessante. Que não temos problemas
lá, nós, irmãs, mas que é sempre olhado com algum medo e com alguma preocupação. E nós optámos por viver no bairro, e as irmãs primeiras que foram, foi só esse o objetivo, ser uma presença de Deus ali. Claro que isto, eu digo sempre, isto foi no primeiro dia que foram, porque no segundo ou no primeiro à noite já havia imensos desafios, né? É uma população de origem africana, imigrante, que veio logo no princípio, logo após o 25 de Abril, e estavam a chegar, e portanto os apelos e os desafios foram imensíssimos. E claro, nós não vamos estar lá por estar só. Temos que mostrar a nossa presença atuando em conjunto com eles, e por isso os desafios têm sido muitos e evoluem continuamente, não é? Muitas outras presenças e muitas outras intervenções acontecem também no caso desse bairro e em outros, sei lá, de intervenções sociais, muitas vezes intervenções da polícia também. Todas elas querem transformar o bairro, querem transformar as pessoas, ou acha que há algumas que são contraproducentes à partida? Algumas são contraproducentes à partida, sobretudo quando há outros interesses menos lícitos, não é? Porque também os há muitos. Agora, já que falou disso, eu acho que há imensas intervenções e de gente extraordinária e de grupos extraordinários que desejam realmente transformar o bairro e que se dão gratuitamente para isso. Nós, uma das coisas boas que temos naquele centro é o voluntariado. Nós, neste momento, estamos com cerca de 90 voluntários para aí. E são pessoas que muitas vezes nos procuram com projetos interessantíssimos de entrega. Eu costumo dizer que se tivesse tempo havia de escrever algo nesse sentido, porque é realmente extraordinário como a população, a sociedade civil se preocupa pelos outros, mas com iniciativas e com disponibilidade. Em todo caso, o bairro permanece a necessidade de intervenção e de presença junto daquelas populações? Sim, continua a necessitar muito, não é? Até porque... Permanecem muitos problemas sociais também? Sim. Sim, muitos, e neste momento até se está a viver um especial que é o realojamento de uma parte do bairro e a perspectiva do realojamento de outra parte, que traz imensos problemas, imenso sofrimento, imensa dor às pessoas. Vai desarraizar as pessoas de um ambiente que estavam habituadas. Muita gente que veio depois de se fazer o PER e que agora não tem direito, digamos, à casa, mas é muitíssima gente com imensos problemas. E muita gente, por exemplo, que vem em tratamentos, é talvez outro problema maior neste momento, e que vêm, se calhar, com algum intercâmbio com a embaixada, mas que depois não têm apoio absolutamente nenhum. É, de facto, neste momento, um dos dramas grandes. E encontram familiares ou amigos ali e são a única referência no início? Alguém conhecido, que conheceu uma vez e que quem batem à porta para acolher. Mas muitas vezes não é mais que isso. Que possibilidade de resposta têm as irmãs Pois só em parceria, quer dizer, acolhendo através de alguns serviços que temos no Centro Social, como os serviços de apoio a imigrantes, o Banco Alimentar, participação noutros grupos, nesse aspecto, e depois fazendo a parceria com as embaixadas, com os hospitais, mas é difícil. É difícil. Olhando a sua opção e esta presença permanente no bairro, a irmã teria sonhado, quando optou pela vida consagrada, que iria concretizá-la depois neste trabalho? Como disse ao princípio, não. Porque eu fui mais atraída pela pessoa de Jesus e por Deus, né? Quer dizer, o absoluto. Mas depois... conforme fui fazendo a formação e entrei num carisma missionário de opção pelos pobres, é algo que me realiza plenamente e que estou felicíssima e agradecida a Deus. As irmãs cumprem até por este trabalho aquele desafio que o Papa Francisco vai lançando, de ir às periferias, de ir às fronteiras. Exatamente. Claro, foi por aí que andaram sempre as irmãs? O nosso carisma congregacional é esse, a nível mundial. E, portanto... Talvez em 90% da congregação é assim que estamos. Se tivesse de propor este estilo de vida às novas gerações, o que é que diria? Não tinha nenhuma dúvida. Não tinha, em relação ao trabalho, porque de facto, e a opção de estar com aquelas pessoas, porque
não há dúvida nenhuma, se lermos o Evangelho, Deus está sempre e preferentemente do lado dos mais pobres, sempre, não é? Portanto, não podíamos ter outra opção. E em relação ao ser consagrado, eu acho que é absolutamente necessário. Eu trabalho e tenho trabalhado muito com voluntariado, quer a nível do centro, quer com voluntariado para fora, não é? E acho que é um grande dom de Deus à Igreja hoje. Foi algo que nasceu na Igreja e acho que é extraordinário por todas as razões, que agora não enumero. Mas mesmo assim, acho que faz falta alguém que se consagre totalmente a Deus e aos outros. E acho que esta mensagem não está a passar muito nos nossos dias. Há elementos que só a vida consagrada pode testemunhar. E por isso acho absolutamente necessário isso. Será porque hoje é difícil assumir compromissos definitivos? Eu penso que sim. Penso que será por uma questão histórica da condição da mulher, será por mil razões, não é? Mas eu agradeço esta oportunidade, até porque faz 50 anos que eu processei. Há 50 anos que é religiosa. Exatamente. E eu entrei muito jovem. E quando me convidaram, eu disse que, bom, é uma oportunidade que eu tenho de, enfim, publicamente agradecer a Deus, não é? E comprometer-me com este compromisso. E se tiver a oportunidade de dizer que vale a pena e que é necessário, acho que sim. Irmã Diolinda, fica essa mensagem transmitida aqui no programa Eclésia. Muito obrigado por ter apresentado aqui o seu testemunho. Muito obrigado. Amanhã mostramos-lhe outro percurso de vida consagrada. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.